Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, diretamente aqui dos estúdios da Superlógica na Conde TV. Hoje estamos com uma convidada super especial, que é a Juliana. Acabou de passar no ciclo mais recente da prova de Síndico 5 Estrelas. Ela vai nos ajudar aqui, que a Priscila ainda está em repouso depois da cirurgia. Ela está bem, está tudo bem, mas chamamos a Juliana para nos ajudar aqui no programa de hoje. Nós vamos falar sobre mercados alternativos de síndico. Todo mundo foca em São Paulo e ela vai mostrar para a gente que dá para enxergar fora da fronteira. Diretor, roda a vinheta aí. Pessoal, estamos de volta aqui com o Condomínio Informal, hoje com uma convidada super especial, Juliana, já vou apresentá-la. Mas antes de mais nada, deixa seu like, curta o nosso canal, deixa seus comentários, sugira temas que a gente vai atendendo a audiência aí conforme for possível. Hoje a gente vai falar sobre mercados alternativos de síndico. A Juliana tem uma história muito interessante. Ela era de São Paulo, ela vai contar, mas eu vou dar uma introdução. Ela era de São Paulo, ela mudou para o interior e ela fez um projeto muito legal. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda ao nosso time aí, dos 41 aprovados na última prova, somos 304 agora, síndicos 5 estrelas no Brasil. Bem-vinda à família, esperamos você na festa, né? Com certeza. E conta um pouco da sua... Pera aí, o parabéns dela! Parabéns! Tava esquecendo. Mais uma estrela brilhante para nossa constelação. Sim, mais 5 estrelas. Mais 5. São 5 estrelas, cada um tem 5. Não, mais uma estrela na constelação, Carlos. Eu disse constelação, Carlos. Algo grande, maior, que cabe muito mais síndicos incríveis. E ela é uma delas. E uma síndica mulher maravilhosa. E advogada! Adorei do meu time. Boa. Vamos lá, Juliana, se apresenta para nossa audiência aí, me fala um pouco da sua história, como é que você chegou aqui, como é que você conheceu a prova, os desafios, vamos lá. Na verdade, assim, eu sempre advoguei para a parte de condomínio, eu fiz sempre a parte de assessoria jurídica para síndicos, principalmente residentes aqui em São Paulo, né? Meu esposo sempre trabalhou em Jundiaí, a gente sempre começou a estudar o mercado para entender como que é a parte de condomínio no interior, Campinas, Jundiaí, Itupeva, nessa região, né? A gente já sabia que existia ali um déficit de atenção para essa área, né? Só que a nossa programação era mudar futuramente, né? Quando a minha filha tivesse um pouquinho maior, mas com a pandemia a gente antecipou os planos e mudou para Jundiaí e a gente começou a buscar aí, dentro do mercado de Jundiaí, trazer uma gestão um pouco mais empresarial para o mercado imobiliário, né? Principalmente para essa parte de condomínio e atendimento. Então, a gente iniciou ali um estudo para entender o que os síndicos tinham no mercado e o que faltava e, principalmente, quais eram as principais dores dos condôminos, porque existem grupos grandes de condomínio lá e a gente via que esses condomínios rodavam nas mãos dos mesmos síndicos. Então, as concorrências eram sempre feitas com 4 ou 5, sempre os mesmos, né? E a gente acabou criando ali a Prudente, né, como um suporte ali para esse mercado e a ideia principal foi tentar personalizar o atendimento do condomínio e não criar a roda ali, né? Então, trazer um pouquinho da gestão empresarial para trazer de forma específica qual era a demanda do condomínio para que a gente, dentro de um plano de gestão, junto com o corpo diretivo, através de uma gestão compartilhada, montasse através de alguns pilares ali como a gente ia atingir aquele objetivo dentro do prazo do mandato da gente, né? E aí a gente acabou tendo bastante êxito, porque a gente, através de entender qual é a necessidade real deles e dentro de um panorama do que tem de jurídico, financeiro, a gente conseguiu trazer aí para eles um profissionalismo no atendimento. Então, o mercado ali do interior, principalmente, a gente vê que são vários síndicos que eram residentes, que acabaram buscando ali os síndicos vizinhos, que foram sendo indicados porque prestavam um bom serviço normalmente onde eles moravam, e aí eles deixaram a principal função deles profissional e acabaram indo para esse mercado imobiliário. Então, eles não tinham uma estrutura de atendimento, né? E nós, de imediato, a gente já tem sede, aplicando
montando aplicativo para todos os condomínios, parte de comunicação, gerenciamento da parte financeira. Então, a gente montou um organograma mesmo dentro da nossa empresa. Iniciamos investindo nessa estrutura toda para trazer esse diferencial aí para dentro do mercado de Jundiaí, principalmente da região, né? Vocês tiveram uma sacada, você, apesar de, não sei qual é a formação do seu marido, mas eu sou administrador, né? Vocês tiveram uma sacada de administrador mesmo, Sim. né? Vocês identificaram um mercado, um nicho. Sim. Vocês identificaram a deficiência de atendimento naquele mercado e vocês montaram um plano para isso, né? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, né? Muita gente acha que existe a fórmula para o sucesso, né? E, na verdade, a fórmula para o sucesso é aquela que você constrói, né? Exato. Então, vocês foram atrás do sucesso de vocês, né? Nada cai do céu. Sim. Vocês olharam e falaram assim, vou estudar isso aqui. Podia ser que não desse em nada, Sim. né? Vocês não foram lá e abriram a empresa sem conhecer mercado, sem conhecer tamanho de mercado, sem conhecer a capilaridade do mercado. Você falou sobre interior, eu vou para Atibaia, que é perto de Jundiaí ali, desde que eu nasci, né? E eu comecei a ter contato com as pessoas de lá. E lá funciona exatamente o que você falou. Acho que lá não são nem 5. Acho que são 2 empresas que pegam todas as implantações. E assim, aí teve uma briga lá, que um pouco até não posso falar muito, mas assim, teve uma briga lá que estão separando e tal. E eu entrei para dar uma consultoria. E é totalmente amador, né? Sim. Não existe essa estrutura. Essa empresa que eu tive contato tem essa estrutura e por isso eles se diferenciam lá. É isso. Então, assim, vocês criaram a estrutura formal, a estrutura para atender esse mercado. E aí todo mundo fica se matando aqui em São Paulo, que tem 1 milhão de síndicos, né? E brigando por condomínio, quando o Brasil é gigantesco, Exato. né? O interior de São Paulo é riquíssimo, eu sempre falo isso. O interior de São Paulo é o Brasil que deu certo, né? Porque a criminalidade é baixa. Exato. Qualidade de vida é excelente. É uma região muito rica, com a renda per capita muito mais alta do que a cidade de São Paulo, que tem muita gente. O custo de vida é menor em alguns pontos. Exato. A maioria, não as grandes cidades do interior. E a gente acabou mudando também um pouquinho do perfil dos concorrentes, porque aí quando a gente começou a ganhar mercado, aí a gente começa a ver as cópias e a busca das pessoas para trazer aquela qualificação também que a gente tem. Então, hoje eu tenho um gestor de treinamento, eu tenho uma parte administrativa, eu tenho uma pessoa que faz só a parte de comunicação e aplicativos. Toda vez que a gente entra no condomínio, a gente implanta um aplicativo com o custo da nossa empresa para que a gente consiga gerenciar aí a comunicação, porque a gente sabe que hoje o grande vilão do síndico é o WhatsApp. Então, todo mundo é muito imediatista referente aos CLA de atendimento. Então, assim, a gente buscou essa qualificação, a gente buscou essa estrutura para, obviamente, atender com qualidade e, obviamente, com uma segurança, né? Então, assim, todas as nossas contas são 100% aprovadas. A gente tem uma pessoa que faz um double check da parte toda financeira do condomínio. Então, querendo ou não, é um double check do trabalho da administradora que é contratada. Então, existe até maior segurança, até mesmo com a auditoria externa contratada, que a gente sempre recomenda que os conselhos tenham, né? Nós somos sempre a favor dessas contratações para que haja um double check também. A gente tem mais uma pessoa que também faz toda essa parte de verificação. Então, teve 3 orçamentos, essas cotações foram feitas, foram encaminhadas, qual é o valor de alçada que a gente tem de contratação. Então, tudo isso o condomínio tem acesso. E isso a gente viu que a gente movimentou o mercado para que os concorrentes começassem a copiar, né? Então, a gente trouxe natural, aquela movimentação ali no interior, graças a Deus, né? E aí você sobe a régua, né? Uma coisa que a gente sempre fala, né? Você se capacita, você melhora o serviço entregue e aí o consumidor já não aceita mais aquele serviço mambembe. Ele quer um serviço profissional. E aí você começa a tomar mercado, os outros falam, eu tenho que ir atrás. Né? E é importante essa abertura de mercado para o interior, porque, olha, eu sempre que eu recebo alguma proposta do interior, eu falo, olha, por que com não contratam um síndico que já é da região? Né? Porque às vezes os caras acham que você vai conseguir fazer uma gestão bastante eficiente, mesmo com toda a tecnologia, de São Paulo para o litoral, de São Paulo para o interior. Dá para fazer? Até dá. Mas veja, se a pessoa quer pessoalidade, quer alguns movimentos mais rápidos, por que não contrate diretamente da região, né? Teve uma empresa, né, de condomínios que me falou, Vanessa, eu gostaria que você fosse a nossa síndica nos condomínios do litoral. Eu falei, imagina, vai procurar o Walter.
Ele que tá lá do interior, vai procurar Vai te fulano. ajudar. É no litoral, é no interior. Eu nem conhecia você. Foi uma alegria enorme poder te conhecer. bom. Gostei de você de cara. E já é uma pessoa que você fala, poxa, vai lá, procura a Prudente, fala com a Prudente, porque, veja, a gente não consegue abraçar tudo. Sim. Eu nem tenho essa pretensão de abraçar Eu ia tudo. Eu falar acho, isso. não tenho essa pretensão, hoje menos ainda. E é importante saber que a gente pode contar com várias empresas muito bacanas como a sua. Uma alegria ouvir você falando sobre toda essa tecnologia, toda essa performance, todo esse cuidado prévio. Você falou, olha, eu comecei investindo. Sim. Ou seja, eu investi para depois ter um retorno, né? Sim. A gente vê hoje muita gente que quer só ter o retorno, mas não quer investir nada, não procura nada, e é um problema. E você já veio também da área condominial como advogado, então você já consegue ver as dores de uma forma muito mais acentuada. É maravilhoso a gente, né? E você agora fazendo parte do nosso time, do nosso grupo, mais maravilhoso E a ideia ainda. foi justamente trazer a certificação como um plus, né? Apesar de não ser, a gente começou a divulgar essas informações, a gente tem inclusive um síndico que trabalha conosco também na nossa equipe, que também tem, né, a certificação. E foi muito legal que agora tá todo mundo, nossa, mas o que é isso? O que ela tá fazendo? Como assim ela tem um certificado? Então a gente já começou a movimentar também aquela dorzinha de cotovelo do concorrente, né? Mas a gente costuma fazer exatamente isso. A gente fala que lá tem mercado para todo mundo. Então ninguém puxa tapete, principalmente a gente, né? E quando a gente abriu a Prudente, a nossa ideia inicial era ser a maior empresa do interior ali de sindicatura, né? E no decorrer a gente mudou um pouquinho justamente pela essa questão da excelência no atendimento. A gente viu que a gente não ia conseguir abraçar o mercado todo do interior, porque é infinito. Ali a gente tem mais de 5 mil condomínios de alto padrão ali na região. É um PIB ali super concentrado, um público super exigente com essas questões, principalmente de aprovações, obras, acompanhamento, né? E aí, durante o decorrer da vida da empresa, a gente já mudou para que a gente quer agora escolher o melhor cliente para nossa carteira. Então, a gente mudou um pouquinho, exatamente. Vou usar um termo muito em voga hoje em dia, né? O que vocês criaram, complementando o comentário inicial do Rogério, vocês fizeram uma disrupção no mercado. Isso. Né? É isso. Em cima daquilo que vocês visualizaram, não, essa é a situação, a gente consegue mudar aqui e oferecer algo novo. É isso. Então, agora, você, como você também comentou, você tem os seus concorrentes te copiando. Não sei se você vai lembrar Rolim Amaro, lembra quem era? Fundador da TAM. Ele tinha uma frase que ele usava como a frase lema, uma das frases lemas que ele usava, que eu achei fantástica desde o início. Ele dizia o seguinte: se você não é criativo o suficiente para criar algo novo, seja inteligente o suficiente para copiar. Que é o que os seus concorrentes vão te fazer. E ela falou isso logo depois. A gente não tá aqui, eu até anotei, olha, não tá aqui para criar a roda. Inventar a roda. A gente veio aqui para aperfeiçoar a roda. E é isso, é sobre isso. Entregar. Eu falo assim, a gente normalmente pega alguns condomínios que, Ju, aproveita, me ajuda em outro condomínio que eu tenho. Eu sei que não é o perfil da empresa de vocês, mas me ajuda nesse item. Então, mas qual que é? A gente quer terceirizar a portaria porque a gente tá com funcionários que têm 35 anos, 40 anos. E a gente não consegue implantar um procedimento. Então, poxa, por que eu vou falar de solar num condomínio que tem um passivo ali para trabalhista de 300 mil reais, sendo que essa não é a demanda? Então, a demanda é a gente terceirizar, trazer segurança, implantar um procedimento de novo de controle de acesso. Então, vamos focar nisso. Então, a gente sempre compartilhando aí com o corpo diretivo, a gente ajusta o CLA de atendimento e o que a gente vai entregar dentro da nossa gestão. E graças a Deus tem surtido bastante efeito. Você sabe que isso é um problema que eu vejo nos condomínios, e eu sempre bato nessa tecla. As pessoas querem resolver o problema pelo menor problema. E não adianta. Como você... mas assim, aquela história de sempre. A gente precisa baixar custo. Eu falo, tudo bem, vamos estudar os custos de vocês. Aí você pega a prestação de contas do condomínio, 60% é mão de obra, 30% é concessionária, e você tem 10% ali que você... De geral ali, né? Vamos negociar o contrato de elevador. Eu falo, gente, que adianta? Isso, não é aqui. Representa 2%, a gente tem que atacar em pessoal, que está 60%. É isso. É mesmo o que você está falando. É o princípio de Pareto. Lembra? O Gabriel, inclusive, fala muito disso no curso. Mas as pessoas não têm esse foco. Você dá foco nos 20% dos seus contratos, que significa 80% da sua despesa. Esse é o principal, né?
Não, e assim, a gente aprendeu, né, nessa jornada que não adianta a gente impor nada nessa vida, né, de condomínio. Então, a gente sempre traz alternativas. Então, todas as nossas assembleias, principalmente de prestação de contas, por exemplo, eu trago sempre cenários diferentes. Então, o condômino que ele participa, ele vai fazer uma decisão ali consciente do que ele está aprovando. Então, olha, a gente tem o cenário A, que a gente vai fazer rodar o condomínio. O cenário B, eu tenho um conforto maior na manutenção, eu tenho essa alteração aqui. O cenário C é o melhor dos mundos, mas tem isso. Então, a gente sempre tenta trazer para eles. E eles escolhem. Exatamente. Para eles saberem exatamente o que eles estão direcionando o condomínio deles. Eu costumo falar que a casa é deles. Eu estou ali para tentar ajudar, entender a demanda e trazer para eles a melhor solução. Isso, né? É uma questão psicológica também, né? Porque você coloca lá, olha, o cenário A, eu vou rodar o condomínio, o cenário B, eu tenho um conforto melhor, o cenário C é o melhor dos mundos. Só que o cara, ele fala assim, poxa vida, do cenário A pro cenário B não é tanta diferença. O cenário C fica pesado para mim, mas eu vou pro B, vai. Exato. Vou dar uma chance para ela no B. Exato, Sabe que eu tive um condomínio que eu coloquei o cenário, o conselho trouxe o cenário mais confortável, porque o conselho entendia que tinha que ser mais confortável, mas aí eu trouxe cenários diferentes na assembleia. Falei, olha, aqui é a sugestão do conselho. Aqui são as sugestões da gestão para vocês optarem. Então, aqui temos 3 cenários. O cenário que eles disseram que ninguém ia aprovar, que ninguém era o menos confortável, mas que seria o mais completo, o mais sistêmico, para evitar um monte de assembleias, para evitar um monte de chamadas, já resolver fazer um projeto realmente. E aí eles disseram, você não poderia ter feito isso? Opa, mas espera um pouquinho, vocês são algumas cabeças dentro de uma assembleia. Vocês não falam pelo todo, né? Vocês não podem falar pelo todo, mas eu tive o respeito de trazer o cenário de vocês. Não, mas você não poderia ter apresentado como o nosso cenário. Como não? Mas era o cenário de vocês. Sim. E aí eu tenho que trazer o outro, para isso fui contratada, né? Então você veja, quando você dá a opção, quando chega lá na frente alguém vem reclamar, você fala, olha, foi a assembleia que aprovou isso. Porque, como todo condômino, alguns têm memória curta, Sim. né? Alguns não, eu diria muitos. Muitos. A maioria esmagadora tem memória curta. Sendo modesta hoje. É que assim, eles não vivem isso, né? Não. Como a gente vive. A gente vive isso diariamente, Então é né? imediatismo. Na verdade, acho que a nossa maior dificuldade hoje é tanto que, né, a gente tenta trazer uma pessoa de comunicação justamente para ela tentar alcançar dentro de uma mensagem todos os padrões do condomínio que a gente atende. Então a gente tem diversas taxas condominiais diferentes, bastante diferença nos perfis dos condomínios, né? E a nossa maior dificuldade é trazer aquele comunicado, aquele tema de uma forma clara, né, para que todo mundo entenda, Sim. tanto a manicure, quanto o empresário, quanto a dona de casa. Então, assim, a nossa maior dificuldade hoje realmente é essa questão que a gente traz a comunicação e muitas vezes não tem aquela reciprocidade do condômino de absorver aquela demanda. Então, grande parte dos nossos chamados, e eu acho que isso não muda, né, de cidade, você acabou de divulgar um comunicado, vem um questionamento do comunicado com a resposta que está na primeira linha. Exatamente. Eu li uma pesquisa. Ninguém quer ler nada Não. hoje. Então, assim, desenho, gráfico, visuais. a gente está tentando adaptar para ver se a gente consegue trazer essa interação maior. Eu li uma pesquisa, talvez o número não seja exatamente esse, mas era um número bem grande, que 81% dos brasileiros leem um livro e não conseguem entender o que está escrito. Grave. 81%. É gravíssimo. Grave. Porque esse é o nosso público. Assim, isso... Lógico que em classes sociais mais altas a educação é melhor, a estruturação de vida é melhor e tal, mas todo mundo, hoje em dia em São Paulo, já passou de cidade de São Paulo, de 50% dos habitantes moram em condomínios. Sim. Então, esse é o nosso público. As pessoas não sabem mais escrever. Então, mas se você pensar que se você tem um condomínio com 100 unidades, você vai fazer um comunicado e 80 não vão entender o que você escreveu. É desafiador. É complicadíssimo. É desafiador. Eu fiz uma assembleia que na hora da senhora assinar a lista de presença, ela disse, mas eu já não assino mais meu nome. Eu falei, a senhora tem alguma questão de dificuldade? Por que vocês já não colocam o touch? Aí eu olhei pra ela e falei, mas nossa, que interessante a sua proposta. Ela falou, ninguém assina mais nada. Olha, eu chamei o rapaz na Porto Seguro pra fazer arrumar um encanamento da minha casa. Eu assinei diretamente no tablet.
por que eu tenho que escrever? Eu não sei mais pegar na caneta. É. Aí eu pensei, falei, nossa, é verdade. Aí todo mundo, na hora de escrever, as pessoas têm dificuldade de assinar o nome hoje. Não escrevem, não leem, não escrevem. E aí, como é que a gente fica? A gente tem que pedir para alguém, então, já fazer a lista de presença no touch. Porque aquele que vai fazer na assembleia presencial. Faz biometria facial, né? Não é? E olha, normalmente as pessoas mais idosas, que têm mais assim, tem uma certa aversão à tecnologia, eles diriam, não, mas cadê o papel e a caneta? Não, ela chegou e falou, não, cadê o touch? Cadê o touch? Então, é uma ideia, inclusive, já aqui falando, para fazerem as listas As digitais. administradoras já trazerem listas O digitalizadas. touch. Aí eu pensei, que bonitinho. Não, porque aí E outra, por que a gente já não pode assinar por assinatura digital no momento da apresentação? Aí eu pensei, claro, ela falou, a gente vai saber que a própria pessoa no certificado digital, não é? Eu olhei e falei, Caramba, né? A pessoa está um passo à frente, passo né? à frente do Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para chegar Vai, nesse vai, patamar, vai, mas que vai. veja, mas a gente não viu isso, essa questão, essas duas questões não partiram de uma pessoa jovem. Partiram de uma pessoa que tem mais experiência, mais vivência e que já está antenada na tecnologia porque ela é universal. E que está olhando O futuro, né? É tipo, já que... por um outro prisma, que muitas das vezes a gente que está envolvido no dia a dia... Eu, por exemplo, sendo bem sincero... Nunca pensou nisso. Nunca pensei nessa hipótese de repente, fazer a assinatura da lista de presença num tablet. Então, mas eu ia chegar nesse ponto. Ela nem pensou nisso para condomínio, nem falou, nossa, eu vou fazer uma invenção maravilhosa. Ela é a vivência dela. Ela vive aquilo, ela não escreve mais. Ela falou, por que eu tenho que escrever aqui se eu não escrevo mais em lugar nenhum? Porque como vocês são atrasados. Foi só uma analogia, né? Não, e ela falou, vocês são muito atrasados. Já que... Ela falou, já que vocês empurraram isso pra gente, então, por favor, sejam mais eficientes. Já terminou mais a reunião. tecnológicos. Assim, ela... faz todo sentido. É realmente uma etapa lá na frente. Minha única dúvida, aí eu pergunto para as duas advogadas presentes na mesa, porque nós temos 2 administradores e 2 advogadas, para ficar equilibrado o jogo. Nossos cartórios, né? Como é que se Exato. Como que será que o cartório iria aceitar? Sabe As por quê? certificações digitais, elas são possíveis. Mas vou te dar um exemplo. Eu acabei de mandar uma ata para assinatura da presidente. Ela assinou com o certificado digital do gov.br. Ele não aceitou. E não aceitou. GovBR não aceitam. Mas Então, mas aí eu te pergunto, é um aplicativo oficial do governo federal. Vinculado com o CPF. Mas tem cartórios que, infelizmente, Não, estão aí ainda na E contramão. aí eu pergunto, de novo, faz sentido você ter o principal aplicativo do governo risível. da República Federativa do Brasil que não aceita, cartório não aceita o certificado. Burocratização, ainda a gente tem Então a essa gente ainda palavra. tem essa, Mas né? os cartórios ainda imperam um pouco. Tem, mas alguns outros também não. Sim, Tem coisa que é muito mais rápido. Comprei um apartamento, fui levar a documentação, levei tudo impressa, não sei o quê. Eles disseram, não precisa, a gente só vai escanear tudo, já vai ficar tudo digital. Aí eu pensei, eu vou encobrir Trouxe tudo impresso, né? O carro, hoje em dia, né? Você passa no aplicativo. É tudo na hora. Então, assim, essa questão que a senhora trouxe, que é uma condômina e fica aí a dica, ela não tá errada, né? Ela não tá errada. Claro que não. Tá É certa. o futuro. Na nossa carteira, a gente tem um condomínio de 1.362 unidades. São 6.000 pessoas cadastradas lá. A gente tem de tudo, né? Uhum. Então, a gente tem o que estudou, quem não estudou. E aí, a gente tem quase 65% é inquilino, porque teve muito investidor nesse empreendimento, né? E é a grande guerra quando a gente solta as assembleias. Por que não faz online? Porque aí o proprietário que está em casa quer participar. Mas o pessoal que tá lá vivendo não quer, porque ele quer estar lá junto. Olho a porque olho. tem a questão da pessoalidade. A gente fica um pouco maluco. Então, às vezes, você solta uma enquete para entender como é que tá o clima, para saber se vai fazer online ou não. Aí o pessoal fala que tem dificuldade de entrar online. Aí você tenta ensinar no aplicativo. Então, a gente tá sempre soltando tutorial, Sim. sempre mandando informação, para não virar aquela... Vira uma bagunça. Mas, tem você vê, de 6.000 pessoas cadastradas, nosso quórum de assembleia são 300 pessoas. Então, pra você ver como é que é o nível. 5%. Aí você solta o boleto com o aumento, vem 6.000 reclamações. Aí você já solta inteligência artificial. Junto com a
ata. Eu já fiz solta uma a ata e coloca a Eu delegação. falei, a senhora esteve na última assembleia e põe a ata. Aham. Tá aqui, ó. Nas minhas apresentações de assembleia já tem um slides assim, ó, assembleia, um monte de mãozinha, não participou, não adianta reclamar depois. É isso. Aí teve um morador que ele já printou e ele já manda assim, hoje vai ter, ó, não adianta no reclamar grupo, depois. né? Já Não adianta coloca reclamar lá. depois. Aí teve um outro que falou assim, porque é culpa da síndica. Aí eu tenho até um printzinho que eu até botei esses dias no grupo. Já sei, a culpa é da síndica. Tudo. Não, desculpa, mas foi aprovado em assembleia. Eu adoro quando tem aqueles condôminos mais inteligentes, Exatamente. que já jogam e falam, olha lá, você não participou, você estava lá, eu não vi você, não lembro. E aí essa questão de participação, já tem condomínios que eu já tenho, qualquer assembleia, ela é híbrida já. Não tem reclamação, não vai ter discussão. Agora tem outros grandes que você faz a híbrida, chega lá, você gasta uma fortuna com aparelhagem, isso, aquilo. Porque a híbrida é E a aí, mais cara de todas, mais né? O que acontece, vem 3, 4 pessoas e todos os outros online. Aí outro dia eu mandei um comunicado e falei, olha, vocês querem gastar mais com isso? Não, a gente não quer jamais nada, manda só os online. Online. Tá tudo Você bem. sabe, uma coisa que eu percebo nos condomínios com esse perfil, que tem muito condômino investidor, e os caras que moram acham que são mais donos do que o investidor, Sim. né? E aí eles pedem para fazer assembleia presencial para você tirar o direito do investidor participar, porque ele não vai estar ali. Então, assim... mas ele esquece que se ele, não tiver, né? se ele não tiver procuração, ele também não pode falar participar. nada. Quer dizer, ele pode participar, mas não pode Não falar. estou falando do inquilino, estou falando Dos do investidores. condômino que mora. Ah, E o tá, condômino- para tirar o porque, investidor assim, que não mora. Entendi. Exato, o cara não mora e eles acham que eles têm mais direito porque eles moram, então eles Estão ali sabem, dentro, né, na vivência. eles sabem que precisa mais no condomínio porque eles moram lá e os outros não moram. E aí eles exigem as assembleias presenciais Para tentar dificultar. para excluir os Para outros. tentar excluir. E eu falo, gente, eu tenho que dar oportunidade de Pra todo mundo todos. É isso participar. aí. Se vocês querem fazer presencial, a gente faz híbrida. É isso. Então vocês ficam presencial parte- e quem tá Isso, fora Isso, faz mas vai ter. É. E olha, engraçado que assim, tem alguns empreendimentos que os investidores não são a maioria. Ele, na verdade, ele tem várias unidades, mas ele não é a maioria. Aí eles falam, não, porque aí quando chega em determinado ponto, eles que dão o checkmate. Eu falo, eles dão o checkmate. Porque eles estão lá. Porque eles estão lá e os outros que Não poderiam foram. participar Não foram. não estavam. Então a culpa é de quem? De quem não vai. Exato. De quem não vai. Ah, mas tem que ser mais divulgado. Nossa, é app, é site da É, administradora, entendeu? é A elevador, palavra é interesse. é garagem. É interesse. Não, isso é uma coisa que para nós já tá. Prometo que eu não vou falar mais nada. Você já me olhou de Por causa do canto de olho. relógio, é verdade. O Rogério é o homem do tempo. Mas, brincadeiras à parte, isso é uma coisa que eu já me acostumei, acho que todos nós aqui, que a gente já tratou esse assunto em outras oportunidades, né? Muitas das vezes aquele morador, não, porque a comunicação precisa ser melhor, não sei o quê, não sei o quê. Aí você fala, esse assunto que o senhor está se referindo, nós colocamos no elevador, né, no vídeo, no monitor do elevador, nós mandamos por e-mail, nós disparamos na lista de distribuição do WhatsApp. O que mais faltou? Reiteradas vezes. E a O que mais faltou? E a síndica não responde Né? às 8 horas da noite, que você foi tomar banho, aí quando você olha, você tem, uma mensagem, aí já tá no grupo dos moradores. Acabei de mandar uma mensagem pra síndica, ela não responde. Gente, só fui tomar banho. É, Só o fui pessoal até Você ali. tem que pedir desculpas por Não, tomar só banho. Fui até ali tomar banho, Como se calma. você, quando eu vou me apresentar, eu falo, gente, eu sou um ser humano, eu durmo, eu tenho meu horário de lazer, Eu janto. Não, então, tem gente que acha que quando você entra para ser síndico de um condomínio, você é o escravo dele. Você não tem, você não tá tem sendo direito. paga para é, me Você não tem responder. direito de ter vida própria. É um desafio, mas é comportamento. Mas Cada a um gente só dá o que tenta, tem. a gente tenta ali na comunicação direcionar eles para os canais corretos. A mas gente, às eu também vezes- faço, mas nós temos Gente, boleto, segunda via, administradora. E tem que reiterar. Eu já me Reiterar. convenci que esse tipo de situação que a gente enfrenta no dia a dia, Juliana, Não vai acabar. vai ser para todos sempre. Não A gente vai. vai ter, nunca vai ter eu fico fim feliz, esse, eu fico né? feliz porque eu entrei aqui um pouco antes, vocês estavam conversando, eu falei, gente, é os mesmos problemas que eu Claro. também tenho lá. entendeu? Não muda, só Não muda o CEP. Só muda o condomínio. Só muda o CNPJ É do isso condomínio. aí. Isso aí. Mas nenhum CNPJ do condomínio vale um AVC. Exato. Essa é uma frase da nossa amiga aqui. Pessoal, acabou o nosso tempo. Obrigada. Eu queria agradecer muito a Juliana por ter Obrigada. vindo, veio de Jundiaí aqui para nos prestigiar. Certamente a gente vai convidar você para outras oportunidades, outros programas. Aí o Preview já estava maquinando isso aí. Sucesso lá em Jundiaí. Convido vocês para dar um pulo em Jundiaí Ah, também. certamente. eu faço questão. Lá.
se chamar pra almoçar, a gente vai. Carlos vai mesmo, já é carne. Tem as vinícolas, é diferente. É uma delícia lá, delícia, eu adoro. E olha, vai ser uma alegria ter você na nossa festa, é incrível. Exato. Estarei lá Dia com 28 a certeza. gente vai se encontrar. Sim. Estou super feliz aí com a certificação, acho que vai dar um plus aí pra gente no mercado Com também certeza. interior. Sem dúvida. E a gente tá com certeza à disposição de todos vocês. E E o conte melhor, com a a gente, certificação né? traz É amigos. isso aí. Que é o que eu falo que é o mais importante. É isso mesmo. Sem dúvida. Conte conosco, seja bem-vindo e Obrigada. muito sucesso. Obrigada. A gente se vê semana que vem, pessoal. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.